não baixar o nível, né? Eu vejo a importância de nós falarmos sobre isso, irmãos, de nós ensinarmos para os nossos filhos sobre isso. Eu lembro que logo que aconteceu, logo no início da pandemia, que houve o lockdown e não podia sair para lugar nenhum, nós reunimos em casa, eu, Valéria, as crianças, e nós conversamos sobre isso, nós tratamos sobre isso. E uma pergunta que eu fiz nessa conversa que nós tivemos em casa para todo mundo foi: se Jesus voltar agora, o que vai acontecer com a nossa vida? O que vai acontecer com a sua vida? Então eu acredito que essa série ela é muito importante para nós. Nós precisamos muito aprender sobre isso, saber sobre isso. Porque o cenário, gente, para a volta de Jesus, ele está preparado. A gente não sabe qual o momento, mas que o cenário está preparado, está. Por isso, a mensagem que nós vamos compartilhar hoje, ela é uma pergunta. O título dela é uma pergunta, e nós vamos discorrer nessa pergunta. E que pergunta é? Quem vai entrar no reino dos céus? Respira fundo e com muito carinho pergunte para o teu vizinho que está ao lado: você vai entrar no reino dos céus? Talvez ele disse sim, é claro. Talvez não, eu acredito que ninguém falou não, mas talvez alguém ficou na dúvida, falou não sei, misericórdia. Pois é. Vamos ver então, quem vai entrar no reino dos céus, Felipe? Nós vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 21. Mateus 7, 21. A palavra de Deus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Pois muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. É uma palavra tão importante para a nossa vida, para a minha vida, para a igreja, Pai. Eu peço que o Senhor use o teu servo que está aqui, fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra. Que o teu nome, Jesus, somente o seu nome seja glorificado e nós sejamos abençoados pelo ensinamento da palavra do Senhor. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, no final da vida, ou no momento da vinda de Jesus, muitas pessoas vão se preocupar com isso que nós estamos falando agora, sobre o reino dos céus, sobre a eternidade. Hoje, baixa um pouquinho e outro tom. Hoje, nós estamos muito preocupados com uma série de coisas e talvez não estejamos pensando nisso.
Eu uma vez ouvi uma pessoa falar, que perdeu um ente querido, falar para mim o seguinte: pastor, a minha mãe, Jesus voltou para ela. Eu parei para pensar naquela frase, eu falei assim, gente, que frase impactante e verdadeira. Vai ter um momento em que Jesus vai voltar para buscar toda a igreja, mas existe um momento, que é o momento do final da nossa vida, que nesse momento em que é o final da nossa vida, é como se Jesus estivesse voltando para nós, porque é nessa hora em que é a hora onde define se eu vou viver a eternidade no céu ou ficar a eternidade no inferno. Jesus pode voltar, vai voltar, é claro, para arrebatar a igreja, mas Jesus também pode voltar de uma maneira individual, que é quando a nossa vida acaba. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E nós precisamos estar preparados para isso. Eu acredito que enquanto nós estamos aqui nessa terra, vivendo com fôlego de vida, nós precisamos buscar crescer, nós precisamos buscar melhorar profissionalmente, estudar, nós precisamos pensar em prosperar para ser uma bênção para a nossa família e uma bênção para o reino de Deus. Nós precisamos pensar em ser um bom pai, em ser uma boa mãe, em ser um bom filho, em ser um bom patrão, em ser um bom funcionário. Não significa que é porque Jesus vai voltar, que agora fala assim, Jesus vai voltar, então não vou fazer nada. Porque pode ser que a volta de Jesus, o que a gente tem feito aqui, vai influenciar no momento da volta em que Ele vier prestar contas conosco. É por isso que precisamos estar, enquanto temos o fôlego de vida, pensar em ser o melhor que nós podemos ser aqui nessa terra. Diga para o seu vizinho, você precisa ser o melhor. Felipe, muda de tom, filhão. Muda de tom, bota uma música. Nós precisamos ser o melhor. E além de buscar ser o melhor, nós precisamos também pensar na eternidade. Como é que vai ser na volta de Jesus? Então são duas coisas que caminham juntas. Quantos entendem isso aqui? Digam amém. As duas coisas caminham junto, e esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele está falando de que muitas pessoas, elas acham que está tudo tranquilo, e de que quando Jesus chegar, elas vão herdar o reino dos céus. E elas vão dizer, Jesus, olha, eu estou aqui, eu estava envolvido, eu profetizava, eu orava, eu ia para a igreja, eu ia para a célula. E Jesus vai falar, você não, eu não conheço você. Bota a mão na sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Mediante a isso, eu preparando esse texto, eu falei, Senhor, me ajuda a encontrar um texto onde eu fale sobre quem serão essas pessoas que vão herdar o reino dos céus. Quem serão essas pessoas? Quais as características dessas pessoas? O que nós precisamos ter? E aí Deus então me fez ir para o texto de Mateus capítulo de número 25, que é o que eu quero que você acompanhe para ler junto comigo. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1. Vamos ler a palavra que diz assim: então o reino dos céus, olha só, preste atenção. Então o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 elas eram... Participe comigo da leitura, hein? As loucas, tomando as lâmpadas, elas não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes, elas levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas. E o que aconteceu com ela, gente? Só uma paradinha aqui. Tardando o esposo, demorou. E aí muita gente falou assim: não vai acontecer não. Quanto tempo que se fala sobre isso? Vai acontecer não. Muito tempo que se fala sobre a volta de Jesus. Tardou-se o esposo, e tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Mais uma paradinha aqui, olhe para mim. Mas à meia-noite ouviu-se. O que é o horário da meia-noite? O horário da meia-noite é quando, puf, acaba um dia e começa outro. Meia-noite, puf, acabou. Hoje é domingo. Quando é meia-noite, puf, acabou domingo, entrou segunda. Então, quando diz que à meia-noite, fala para o seu vizinho, vai ser uma surpresa para muita gente. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: ai, vem o esposo! E saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada, elas se apagaram. Então as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e comprai para vós. E tendo eles ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, elas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu aqui, meu irmão? O que aconteceu aqui, irmão? E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre! E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola ilustra muito bem quem vai e quem não vai. Essa palavra nos traz ensinamentos que, além de mostrar quem vai e quem não vai, como que vai ser essa vinda. O noivo é Jesus. As virgens que estão se preparando para o noivo é a igreja, somos nós. E o momento do casamento é a hora da vinda de Jesus. Segundo esse texto, irmãos, a proporção é 50% vai e 50% fica. Segundo esse texto, a proporção é: metade está preparado e metade não está. Metade tem azeite e metade não está nem aí para o azeite. Aqui talvez a gente tenha 500 pessoas. Isso significa que 250, se fosse hoje, vai, e 250 fica. Isso é muito sério, porque fala de eternidade, gente. Vê se vocês conseguem captar a importância, compreender a importância da seriedade dessa mensagem, porque isso fala de eternidade. Isso fala de eternidade. Quem são as pessoas que irão participar desse casamento? Quem são as pessoas que irão se encontrar com o noivo? As 5 virgens que irão se encontrar com o noivo.
Porque segundo diz, 5 elas vão entrar para o casamento, e 5, na hora que elas estiverem entrando, a porta está fechada, ou seja, não dá mais tempo. As 5 virgens, elas tinham o azeite. Elas mantinham a lâmpada acesa, diga, lâmpada acesa, porque elas tinham azeite. E era um azeite que constantemente elas iam recebendo para poder alimentar o azeite. Para alimentar a lâmpada. A lâmpada permanecia acesa. Para ter isso aqui, essas lâmpadas acesas, ar-condicionado funcionando, é preciso energia elétrica entrar. E para energia elétrica entrar, tem que pagar um preço. Se a companhia de energia elétrica fala assim, cortou, parou, não entra mais energia ali naquela igreja. Se não entrar mais energia, acabou a luz. A igreja continua. O ar-condicionado está aqui, a caixa de som está aqui, a luz está aqui. Mas não tem energia para manter isso aqui funcionando. Tem um montão de crente que ele está caminhando, ele vem para a igreja, ele vem para a célula, mas ele não tem a energia. A lâmpada fica meio que acesa e apagando. As lâmpadas, elas representam a palavra de Deus. Existe um texto na Bíblia que diz, luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a sua palavra. A lâmpada representa a palavra de Deus, e o que mantém essa lâmpada acesa é o azeite, que representa o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, busco o Espírito Santo, e a palavra de Deus vem sobre a minha vida, isso faz eu ter uma transformação interior, que me mantém aceso. Não adianta você ficar muito empolgado com a palavra, se você não tiver azeite. Lâmpada sem azeite não funciona, porque o que vai manter a lâmpada viva e acesa é o azeite. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser uma pessoa que vem aqui para o domingo, e escuta uma palavra, e chega na segunda-feira, ou no domingo mesmo em casa, e fala, rapaz, que palavra, hein? Oh, meu Deus do céu, rapaz, que maravilha. O culto hoje estava uma bênção, né? Que palavra. Ou então, você manda para aqueles grupos de WhatsApp umas mensagens e fala assim, rapaz, escuta essa palavra aí. Olha que palavra. Rapaz, que coisa, palavra forte, hein? Não adianta eu ter palavra se eu não tenho transformação interior que é gerada pelo Espírito Santo. Tiago capítulo 1, versículo de número 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que mais você vê por aí pelo dia de hoje é gente que conhece um montão da palavra, conhece um montão de sabedoria para um montão de coisa, mas sem azeite, sem transformação interior, sem mudança, sem o agir do Espírito Santo. As 5 virgens que ficaram, elas tinham lâmpada, tinham palavra, mas não tinha azeite. Pense sobre isso. Segundo ensinamento nesse texto, esses que não têm azeite, eles ficam de fora. Ou você começa a trabalhar para encontrar, para buscar o azeite, pagar o preço para ter azeite, ou vai ficar de fora. O texto diz que aquelas que não tinham o azeite, na hora em que elas souberam que o noivo estava vindo, soou a trombeta, estava vindo o noivo, elas falaram, meu Deus do céu, por favor, você tem um pouquinho de azeite para me emprestar?
vai lá comprar. E aí, em cima da hora, foram tentar comprar. E aí, pensa comigo, vamos montar a ilustração aqui, ó. O noivo está vindo aqui, casamento aqui, nesse ambiente aqui. 5 já estavam preparados. Isso aqui acontece muito no dia a dia, um montão de coisa. Você que deixa as coisas para a última hora, aproveita, bate no ombro do seu vizinho e fala assim: para de deixar as coisas para cima da hora. Porque, vamos começar aqui uma coisa do dia a dia. Um montão de coisa boa na vida você perdeu a oportunidade, porque você chegou atrasado. Você ficou brincando, chegou atrasado, e quando chegou lá, a porta estava fechada. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. O ambiente está acontecendo aqui. O noivo, 5 chegaram cedinho. Oh, aleluia, glória a Deus. Culto, que horas que é? 19 horas. 18h50 já estou lá. Aleluia. Que a hora que o noivo chegar, que o ambiente maravilhoso. E as outras 5 que foram avisadas: meu Deus, é agora que ele chega. Aqui está começando, preparado para começar a festa. E as outras 5, elas estão desesperadas. Moço! Por favor, você pode me vender um azeite aí? Psh, gente, tem alguém em casa? Talvez até conseguir um pouquinho de azeite. Meu Deus, azeite, eu estou precisando, porque o noivinho, deixa eu enfeitar aqui. Ai, meu Deus do céu, meu cabelinho bonitinho. Vou correndo, foi correndo. E quando chegou lá? Diga para o seu vizinho: porta fechada. Fala: não dá mais tempo. Muitas pessoas vão ficar de fora por causa da falta do azeite. Pode ter certeza disso. Proporção: 50%. É a Bíblia que diz. Não fica triste comigo, não. O pastor está dizendo que 250 pessoas aqui. É a Bíblia que diz. 250 de 500 que está aqui. O que é esse azeite, irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque talvez você está falando assim: meu Deus, agora eu vou começar a comprar azeite. Ainda dá tempo da gente começar a comprar azeite e acumular, e ter azeite todo dia. Quem aqui quer ter azeite todo dia? Diga glória a Deus. Vamos começar a trabalhar para isso. Mas o que é esse azeite? Bom, primeiro eu vou dizer para você o que não é esse azeite. O que não é. Sabe o que não é esse azeite? Não é esse azeite você ter autoridade para expulsar demônio. Pô, você já viu aquele irmão? Ele bota a mão, rapaz, e o demônio? Não é isso. Esse azeite não é você falar língua estranha. E também não é você sapatear no poder, como tivesse cheio do Espírito. Rapaz, aquilo ali tem azeite. Esse azeite não é você falar com autoridade uma palavra bonita, igual eu estou falando aqui, ó, pregar, aleluia, que azeite. Não é. Eu sou muito ciente disso, amigo. Sou muito ciente disso. Porque o próprio Jesus falou aqui em Mateus 7, de que muitos naquele dia irão falar: Senhor, mas eu profetizei em seu nome. Senhor, mas eu expulsei demônio. Senhor, mas eu fiz muitas maravilhas. Senhor, olha como é que eu era ungido. As pessoas na igreja falaram que eu era cheio da unção. Jesus fala: pois é, as pessoas falaram, mas eu sei quem você era aqui do lado de dentro. Eu sei quem você era na sua casa. Eu sei quando você era, quando você estava longe dos irmãos da igreja. Eu sei quem você era com aquela falácia que você ficava metendo pau em todo mundo. Eu sei quem você era com aquelas maldades que você fazia. Sai fora, porque eu não conheço você. O azeite, irmãos, é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E quando a presença do Espírito Santo está sobre a nossa vida, nós manifestamos os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5. Se eu estou com azeite, o que mostra que eu estou com azeite são os frutos que eu manifesto para o lado de fora.
Jesus falou: pelos frutos eu vou conhecer vocês, pelos frutos vocês serão conhecidos. Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito: paz, mansidão, domínio próprio, bondade, fé, temperança. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, essas coisas, elas se manifestam na minha vida. Não vou falar de todos esses frutos, vou falar de alguns. Primeiro deles, paz. Irmãos, quando nós estamos passando por pressão, quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, a gente mantém o controle para ficar em paz, ou a gente perde o controle para entrar na onda da briga, da confusão, a gente perde o controle para entrar na vingança. Quando a gente está passando por provas, por tribulações, quando a gente está passando, como é que nós estamos agindo? Nós estamos agindo com fé, ou estamos agindo sem fé? Esse negócio daí, eu estou cansado de igreja, estou cansado de célula, estou cansado. É mesmo, porque um dos frutos do Espírito é fé. É conseguir superar os momentos difíceis mantendo o coração em paz. Essa paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento humano. É por isso que nós pregamos uma série de mensagens sobre paz. Porque um dos frutos do Espírito é: o mundo pode estar desabando, mas eu estou ali firme, o Espírito Santo está aqui trabalhando em mim, e aí eu vou mantendo a paz. Passou, mas não tem momentos que a gente sai da graça? Tem, mas logo depois, se a gente está com o Espírito Santo, ele puxa a cordinha assim e fala assim: sossega o facho. Quem já passou por isso aqui? Não estou aqui para dar uma de que não, a gente mantém a paz em todos os mundos. Não, a gente sai na graça. Mas logo, o Espírito Santo que está aqui dentro bota a gente nos eixos. O problema é quando a gente sai da paz, a gente entra nas coisas que o mundo faz, igualzinho o mundo faz, e o Espírito Santo está querendo botar a gente no eixo, a gente fala assim: não quero saber de nada, não quero saber, é eu que mando na minha vida. Irmão, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é frutífera. É por isso que nós estamos falando nesse ano sobre frutificar. Quem tem o Espírito Santo frutifica na obra de Deus, se envolve com a obra, serve a Deus com a sua vida. Como pode uma pessoa ter o Espírito Santo e ela não servir a obra de Deus, irmão? Como pode? Eu tenho o Espírito Santo, mas você faz o que para Deus? Nada, só pede. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela frutifica na obra de Deus, ela tem prazer de servir ao Senhor. Essa pessoa ama comunhão, nós estamos aí, ela ama que eu quero estar junto com os irmãos, eu quero estar na igreja, eu quero estar junto com os irmãos na cela, eu amo, eu tenho o Espírito Santo. Olha Atos capítulo 2, ali no grande manifestar do Espírito Santo sobre a igreja. O grande momento do agir do Espírito sobre a igreja em Atos, como é que eles viviam? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é generosa, ela participa da obra de Deus com generosidade, ela sabe, é para Deus que eu faço isso. Olha lá Atos, veja como o Espírito Santo agia e como que aqueles irmãos procediam no seu dia a dia. Assim haja uma igreja, vidas, pessoas cheias do Espírito Santo. Nesse texto fala de 5 virgens que eram consideradas imprudentes. 5 virgens que eram consideradas imprudentes. Escute, quando vem a palavra imprudência na sua mente, você pensa sobre o quê? Vamos lá, fala aí para mim com a sua boquinha aí, que mesmo você estando de longe ou não te ouvindo, você de alguma maneira vai produzir ensinamento para você. Quando vem a palavra imprudência na sua mão, na sua mente, você pensa sobre o quê? Doido, louco,
não dava pouca importância. Enquanto 5 estavam produzindo azeite, vamos trazer aqui para o momento, para a realidade, dia a dia nossa da igreja. Enquanto 5 estavam produzindo azeite aqui, ó, alimentando, as 5 imprudentes, as 5 loucas, as 5 que não estavam nem aí, as 5 que davam pouca importância, deveriam estar lá brincando. Olha os crentes bobão lá, é tudo beato, né? Aquilo ali, ó, gente alienada, e lá. Aí 5 lá, só quer saber de igreja. Igreja. Eu, hein? Deixa eu pular um pouquinho o carnaval, afinal de contas a gente merece se divertir, né? Misericórdia. Fala para o seu vizinho, ó, tem muita... Fala para ele entender. Fala assim, ó, tem muita gente louca por aí, ó, louca. Imprudente. O imprudente, ele sempre protela, ele deixa para depois. O imprudente, ele fala assim, depois. Irmão, se tem uma... Escute aqui, aleluia, Senhor, anota isso tudinho no céu aí, Jesus, glória a Deus. Se tem uma coisa que nenhum crente que um dia entrou aqui nessa igreja vai poder chegar no céu, reclamar e dizer, o meu pastor não me ensinou. Na minha igreja não foi falado isso. Essa desculpa não vai ter não, amigo. Mas não vai ter mesmo. O imprudente, ele deixa para depois. Aqui, ele é ensinado, muda isso, transforma, abandona essa coisa errada, para de fazer assim, muda o coração, tira esse coração endurecido, arranca essa rebeldia de dentro do seu coração, tira a amargura, e a pessoa fica assim, depois. Vira a página, vamos recomeçar, tem muita coisa para fazer na obra, vamos se envolver. Depois. Ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Fala para o seu vizinho do lado, fazendo um sinalzinho para ele assim, ó. Tem muita gente louca por aí. Vai ter gente que vai querer comprar em cima da hora. E não vai dar mais tempo. Um dia eu mudo. Um dia eu conserto o que tem que consertar. Um dia pode ser tarde demais. Um dia pode ser tarde demais. Conforme eu falei com vocês no início, vai ter um momento em que Jesus virá para levar e arrebatar a sua igreja. Mas vai ter um momento em que Jesus vai vir individualmente para uma pessoa. Está aí, ó, um monte de gente querida e amada, que elas adoeceram em função do Covid, e chegou o dia delas. E para essas pessoas Jesus chegou. E vamos conversar uma coisa aqui de boa? Vamos aqui na boa? Bater papo? Tem um montão de gente dessa que partiu, que você, a gente não imaginava. Assim, não, essa pessoa não é possível. Pois é, chegou o dia dela, e aí? E aí, amigo? E posso falar uma outra coisa? Muitos desses não esperavam de que seria aquele dia. Não esperavam, mas chegou. Graças a Deus. Graças a Deus que muitos desses que eu conheço eram pessoas que estavam cheias de azeite. Foram para o casamento. Agora vamos falar de nós. E se é com um de nós? A gente tem azeite,
Temos azeite para participar do casamento? Ou está faltando azeite? Como é que está? Ai, ai, ai. Eu vejo que essas virgens imprudentes, nelas faltou, sabe o que? Temor. É o que você vê hoje nas pessoas que não têm azeite. Elas têm falta de temor, elas não, sabe, elas não acreditam. É uma coisa doida demais, não tem medo. Não tem medo até a hora que soar a trombeta. Rapaz, era verdade, rapaz. E agora? Dá tempo? Pode ser tarde demais. Uma coisa muito linda desse texto, gente. Isso aqui é palavra de Deus, irmão. Olha que ensinamento maravilhoso para nós. O azeite é individual. Dessas imprudentes, quando elas foram chegar, que elas souberam de que o noivo estava chegando, elas viram que as 5 colegas lá tinham um montão de azeite. O que elas foram fazer? Foram correndo pedir: por favor, pastor Carlos Araripe, me dá um pouquinho do seu azeite. Marquinhos, me dá um pouquinho do seu azeite. Pouquinho só. Jocely, dá um pouquinho do seu azeite. Aí os prudentes falaram: se eu der para você, vai faltar para você e vai faltar para mim. Nós dois vamos ficar de fora. Sabe o que isso significa? Salvação é individual. Não tem como você querer pegar azeite emprestado do seu esposo, não, minha irmã. Você tem que produzir o seu azeite. Ô irmão, não tem como você ir na aba da sua esposa e querer pegar o azeite dela, não. Você tem que produzir o seu azeite. E aí vai um recado tanto para o marido quanto para a esposa, que fica: eu quero dar o azeite para o meu marido, eu quero dar o azeite. Cuidado para você nessa de querer dar muito para ele ou muito para ela, que tem que lutar pela vida dele e não perder o seu. Cuidado. Salvação é individual. A Bíblia diz que no momento em que Jesus voltar, vão estar 2 no campo. Um vai e o outro fica. Declaração de amor e de verdade para minha querida esposa, pastora Valéria, que está aqui na frente. Te amo, minha paixão, minha linda. Mas não fabrica o seu azeite não, para ver se eu não vou e tu não fica sozinha. A mesma coisa ela tem que dizer para mim: te amo, meu lindão. Mas não fabrica o teu azeite não, para tu ver. Porque eu amo a minha esposa, mas eu amo Jesus mais do que a minha esposa. A minha esposa me ama, mas ela ama Jesus mais do que ela ama a mim. Vocês estão entendendo isso? Olha que ensinamento maravilhoso aqui, ó. Uma virgem que tinha acumulado azeite falou para aquela que não tinha acumulado: se eu der para você, minha filha, a gente está perdida, porque vai você e vai eu também. Então posso falar? Você não vigiou, você não quis guardar, você não teve temor, você não ficou atenta quando aquele monte de aviso veio. Agora, minha filha, eu vou guardar o meu azeite aqui, porque eu vou é para o céu. Diga aleluia. Quem é que vai para o céu? Diga aleluia. Ô irmão, a salvação é individual. Filhotes, meus filhos queridos que estão aqui me ouvindo, seu filho, papai e mamãe que está aqui, não tem essa de chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, meu pai era o pastor da igreja. Não dá. Os meus filhos têm que fabricar o azeite deles. Pai, você vai me deixar?
Eu avisei. Filhos, não adianta, na hora que a trombeta soar, querer ir na aba do papai e da mamãe, não. Salvação é individual, luta pela sua, meu filho. Alô? As 5 prudentes, elas priorizaram o dia do casamento. Enquanto que as imprudentes não estavam nem aí, estavam brincando, as 5 prudentes, o que elas ficaram pensando? Cara, o casamento vai chegar. Diga para o teu vizinho, fala, o casamento vai chegar. Elas priorizavam. Elas estavam pensando de que esse dia, ele seria um dia maravilhoso. Então elas começaram a preparar o azeite já pensando no casamento. Ô irmão, você sabe qual é a nossa preparação para o dia do casamento? É a gente estar todo dia como igreja pensando em ser o melhor que a gente pode ser como servo de Deus, em fazer o melhor na nossa célula, em fazer o melhor servindo a Deus no nosso trabalho, em fazer o melhor servindo as pessoas que Deus coloca na nossa vida que não conhecem dele. Isso tudo que eu estou fazendo, eu estou me preparando para o dia. Me preparando. É isso que é ser igreja é ser a noiva prudente, é ser a noiva que vai se preparando. Olha, cada dia que nós temos aqui, ó, vocês voluntários que estão aqui, vocês líderes de célula, anfitrião, cada dia que você abre a porta da sua casa para uma célula acontecer, cada dia você líder de célula que está lá com gente na sua casa, cuidando e ensinando da palavra de Deus, cada dia que você está servindo ali no estacionamento, cada dia que você está na porta dessa igreja, sabe o que você está fazendo? Como noiva, você está se preparando para o grande dia do casamento. É preparação. A imprudente não está nem aí para isso. Vamos trabalhar na obra. Que obra o quê, rapaz? Tem muita coisa a fazer, rapaz. Minha vida é uma correria danada. Hein? Faculdade, escola, trabalho. Está lá o Mateusão lá, está com 3 trabalhos. O Wesley estava falando 3 trabalhos, faculdade. Tem que dar conta dessa esposa aqui que deve dar um trabalho violento para ele, meu Deus. Ainda está pensando em filho, Jesus. Envolvido na obra. Por quê? Eu sei que vai ter o dia do casamento. Depois você lê em casa, não vai dar tempo de eu ler para você aqui, porque ainda tem algumas coisinhas para a gente poder tratar. Lucas, capítulo 12, versículo de número 15. Uma pessoa vem conversar com Jesus e ela tinha muitos bens. Jesus conta a ilustração de uma pessoa que tinha muitos bens. E ela tinha tanta coisa, estava preocupada em construir, destruir, construir, destruir, construir, destruir. Jesus vira e fala bem assim, na parábola: louco, você está louco? Hoje mesmo vão pedir a sua alma, e o que você tem preparado? Louco! Hoje mesmo. O que você tem preparado? Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante, fala de que a vinda do Filho do Homem vai ser igualzinho foi nos tempos de Noé. Lembra? Quem lembra da historinha do Noé aqui? Lembra? Irmão, todo mundo lembra da historinha do Noé. Noé era chamado das pessoas de quê? Mas ele era um louco que estava se preparando para o casamento. Porque escuta, hoje, para aqueles que são imprudentes, nós que estamos prudentes, produzindo a gente, para eles, loucos somos nós. É isso, não é? Esse cara fulano é louco, rapaz. Só vive negócio trabalhando em igreja, só vive pensando nessas coisas. Essa pessoa é louca. Sabe nada, inocente. Louco é você que não quer nada com Jesus. Na época do Noé, todo mundo falava:
esse cara é louco. Dia do dilúvio. Noé está na arca. Oh, dia do casamento. E um montão de gente lá sendo afogada. Oh, Noé! Oh, Noé! Não posso descer para te salvar, porque se eu descer para te salvar, eu morro afogado também. Então, meu filho, você tinha o tempo quando eu estava falando para vocês. Agora não tem mais tempo, eu tenho que ir. Ei, vocês estão aqui? Diga aleluia. Nos tempos de Noé, diz que as pessoas casavam, davam-se em casamento, e era uma promiscuidade, uma coisa louca. É tudo que vocês estão vendo aí hoje. É tudo que vocês estão vendo aí hoje, da pornografia, do homossexualismo, daquela febre violenta que está, homem casando com homem, mulher casando com mulher, isso aí tudinho. Era o que acontecia no tempo de Noé. E um monte de gente fala assim, nossa, mas se Noé é muito religioso, mente arcaica, e tá. É bom, filho, então vai lá. Era igualzinho no tempo do Noé. Depois você pegue a Bíblia e leia Mateus 24, do versículo 37 em diante. Como é que é o coração das pessoas que são prudentes? Vamos quase finalizar aqui. Das noivas, das virgens, melhor dizendo, das virgens prudentes. As virgens prudentes, elas têm um grande desejo de se encontrar com o noivo. Elas estão guardando azeite porque elas estão ansiosas para o dia do casamento. E elas estão ali com aquela, expectativa grande, estão cheias de azeite, esperando aquele grande dia, o dia em que o noivo virá, e quando ele vai se encontrar com a sua igreja. E eu vou voltar aqui com o que eu disse para vocês no início. Não significa, porque Jesus vai voltar, que a minha vida para. Muito pelo contrário. Eu metendo bronca no meu trabalho, eu estudando, indo para a faculdade, eu produzindo, em cada lugar desse, eu estou sendo uma luz de Jesus ali. Eu estou me preparando, eu estou como noiva me preparando. Você está entendendo? Então mete bronca, estuda, trabalha, procura crescer para você. Isso tudo faz parte da preparação da noiva, junto com você servir a Deus. Anda junto. E aí, como é que Apocalipse capítulo 22, versículo 17, coloca aí no telão. Como é que é a expectativa daquelas que são prudentes? E o Espírito e a esposa dizem, e o Espírito e a esposa dizem, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Para você participar desse casamento, é de graça. Paga alguma coisa, pastor? Não. Você só precisa produzir o seu próprio azeite, se ornamentar, se preparar. Não tem nada a ver com algo externo, e sim com algo interno, com o que você está se preparando. É claro que com aquilo que você vai se preparando aqui dentro, vai se manifestando nas coisas que acontecem do lado de fora. Mas uma coisa muito forte que tem aqui dentro, olha, daquelas noivas, daquelas virgens prudentes, uma coisa muito forte é, o Espírito e a esposa dizem vem. Se o Espírito Santo está aqui dentro de você, aqui dentro você está, vem, vem, vem. Vem, porque esse casamento é o casamento dos meus sonhos. Vamos pensar como é que é o casamento dos sonhos? O casamento dos sonhos é mais ou menos assim.
estão todos os convidados. Hoje, aqui nesse culto, é como se fosse um casamento. Então, todos nós que estamos aqui somos convidados. A noiva está aqui preparada para receber o noivo. E de repente, dá-se o start do casamento e começa a tocar uma música que é a música da entrada dos padrinhos. Os padrinhos começam a entrar. Como é que é a música que entra os padrinhos? Você sabe tocar? Preste atenção. Aumenta um pouco mais o volume dele. Os padrinhos estão entrando. E quando os padrinhos estão entrando, o coração dos convidados já começa a se preparar. Por quê? Porque a noiva vai entrar. A noiva vai entrar e ela vai se encontrar com o noivo. E de repente, os padrinhos se posicionam, são as testemunhas. Anjos, arcanjos, querubins, milhões e milhões de anjos, arcanjos e querubins, convidados e testemunhas, no dia do grande casamento. Não sobe ainda não, peraí, fica todo mundo aí. No dia do casamento, está lá todo mundo. As testemunhas olhando. Os padrinhos se organizaram. E de repente, começa a tocar a música da entrada da noiva. Baixa um pouquinho. Sabe o que acontece? Na hora que a noiva começa a entrar, as testemunhas e as pessoas começam a se alegrar e elas começam a ficar de pé, porque elas querem ver a noiva entrar. É o momento mais sublime daquele casamento dos sonhos. As pessoas querem olhar a noiva, elas querem ver a beleza dela, elas querem ver como que está a roupa dela. Quando uma noiva entra com um vestido bonito, como é que fica as pessoas que estão participando daquele casamento? O coração de todo mundo acelera. Algumas pessoas começam a chorar. E é exatamente o momento do encontro da noiva com o noivo que todo mundo está esperando acontecer. No momento da vinda de Jesus, todos nós precisamos estar como noivo, preparado para a grande entrada do encontro com o noivo. Por favor, fique de pé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O dia do casamento está chegando. E eu quero, junto com você, nós aqui nessa igreja, eu quero participar desse casamento como noiva, uma noiva honrada, uma noiva pura, uma noiva feliz, uma noiva que preparou azeite. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você, mas eu quero convidar você aqui na frente, você que sente, e esse é um momento especial para isso. Você que sente, pastor, eu vou produzir mais azeite. Eu sei que eu posso produzir mais azeite.
Eu sei que eu posso me preparar mais para esse dia. E o que foi falado aqui essa noite foi importante para eu poder começar a trabalhar e produzir mais azeite. Se você quer produzir mais azeite, por favor, sai do seu lugar e chega aqui na frente. Chega aqui. Chega aqui na frente. Chega aqui. E você vai fazer o seu momento de oração. Você vai fazer o seu momento de renovo com o Senhor. Você vai fazer agora. Eu quero estar